livro de Zacarias, se não me engano é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, capítulo 1, diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Portanto, dizei-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas viverão para sempre? Duas perguntas. Vossos pais, aonde estão? Os profetas vão viver para sempre? Veja. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas meus servos, veja, não alcançaram vossos pais. Quer dizer, tudo aquilo que Deus prometeu, eles não receberam. Tudo que Deus prometeu através dos seus profetas, os pais deles alcançaram, receberam, viram. Veja. E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo aos nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu, correto? Leia, todos. E Deus sempre usou um profeta, nunca no feminino, profetiza ou não, profeta. Profetiza era um dom de profecia que pode vir sobre qualquer pessoa, uma mulher, um menino, uma criança. Veja. E aquilo se tornar ser um dom, ou aquilo pode ser somente Deus tomando aquela pessoa para trazer uma profecia, uma advertência ao povo. Correto? É como o dom de línguas. A Bíblia diz que se tiver o dom de língua na igreja, fale no máximo 3, e um de cada vez, e haja intérprete. Quer dizer, se não tiver intérprete, fique calado e ore consigo e ore com Deus. Agora, a língua estranha, e também existe a língua dos anjos. Veja. E ambas precisam, veja, de intérprete. Veja. Agora, veja bem, a língua estranha, eu já vi isso. Vamos supor assim, um ponto turístico, para lá um ônibus de turistas da Alemanha, e chega lá um caboclo do pé rachado e dá uma profecia para eles na língua germânica, na língua alemã. E eles vão dizer assim: ué, quer dizer, para aquela pessoa que não fala alemão é uma língua estranha, mas para aqueles que estão ouvindo, veja, para os alemães, não foi o que aconteceu no dia de Pentecostes? Eram partos e medas, todos estavam falando na língua paterna dos judeus, árabes, cretenses, enfim,
religiosos de todos que existiam naqueles dias debaixo do céu estavam em Jerusalém e via aquelas, e eles começaram a falar profecias na língua judia. Assim é Deus. Deus, Ele nos promete, veja, que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, veja, Ele enviaria um profeta, veja, com o mesmo Espírito. Agora, como isso identifica um profeta genuíno de Deus? É quando Ele nos coloca de novo na vontade de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a doutrina dos santos apóstolos e os profetas, a qual a principal pedra de esquina é Jesus Cristo. O fundamento dos apóstolos é Jesus. Por isso, veja bem, quando Saulo de Tarso se converteu, ele voltou para a Arábia, foi averiguar os pergaminhos, veja, e voltou pregando o mesmo evangelho sem conhecer os discípulos. Veja, por quê? Porque o evangelho de Deus, dos profetas, não é através da teologia, é através da revelação do Espírito Santo. Aquele Espírito que Jesus disse que se ele não fosse, ele não poderia voltar. Veja, por que Jesus teria que voltar para que ele pudesse vir? Porque o Espírito Santo, a plenitude de Deus, o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo habitava corporalmente em Jesus. Por isso ele disse: eu voltarei, veja, e não vos deixarei órfãos. Jesus nem sequer nunca casou, não teve filhos, mas teve irmãos. E para alguém deixar órfãos, necessário é que ele seja pai, correto? Amém. Senão como vai deixar órfão? Não existe. Então Deus enviou um profeta, veja, com a mesma mensagem dos apóstolos, trazendo-nos de volta para, veja, para nos tirar da confusão que o mundo vive, que nós vivemos hoje. As pessoas deixando de crer na Bíblia Sagrada para crer num pastor. Irmão, você me perdoe, mas você está fazendo, eu estaria sendo, me perdoe a sinceridade, a pessoa mais estúpida debaixo do céu, quando eu digo que creio em Deus e não entro de corpo, alma e espírito na doutrina dos apóstolos, segundo tudo que os apóstolos fizeram. Veja, porque de acordo, veja, Jesus disse: ide, veja, por todo mundo, veja, e em meu nome pregai a remissão dos pecados. São Lucas capítulo 24, não é verdade? Veja, porque somente Jesus é que pode perdoar os teus pecados. E batismo é para perdão dos pecados. E quando você nega o nome de Jesus no batismo, você está negando Jesus diante do mundo. E o batismo é, veja, é uma confissão pública, veja, de que você, veja, de que você fez profissão, você fez uma promessa de servi-lo como único e suficiente Salvador e render-se a Ele, porque Ele é o autor e consumador de toda a bondade. Somente em Jesus Cristo nós podemos ter vida e vida eterna. Veja. Por isso, veja bem, volte, leia a Bíblia Sagrada, leia as cartas de Paulo. Veja, Jesus escolheu, irmão, este homem, este vaso para trazer o Evangelho para nós. Rejeitar Paulo é rejeitar Cristo. Veja, Jesus, ele faz uma parábola. Um certo fazendeiro fez uma fazenda, preparou, arrendou ela e foi. Mandou um servo para pegar a parte dele. Apedrejaram, mandaram embora, mataram. Ele disse: não, eu vou mandar meu filho, quem sabe dele eles têm respeito. E pegaram: ó, lá vem aquele lá, o herdeiro, vamos matar, morreu o herdeiro, o velho morre, é tudo nosso. Veja. E mataram o filho. Veja. Aí Jesus disse: o que o proprietário, o dono da fazenda, quer dizer, o dono do céu e da terra, vai fazer com aquelas pessoas quando ele voltar?
vai matar a todos e lançá-lo no inferno. Então assim é todo aquele que nega Jesus Cristo, irmão, sem rodeios, porque não temos mais tempos de brincar de igreja, sem rodeio. Você rejeita a doutrina dos apóstolos, aquele que Jesus enviou, você está rejeitando Jesus, você está chamando ele de mentiroso. Veja. E isso é blasfemar contra o Espírito Santo, porque a mentira tem por pai o diabo. Pai Celestial, abençoe e abra o entendimento, Pai, dos que ouvem essa tão breve mensagem, porém, Senhor, tão penetrante como uma espada de 2 fios. Pai, para a tua honra e para a tua glória, eu os entrego em tuas mãos, bendito, e proclamo a tua vitória em desses dias, uma vitória plena, Senhor, segundo as tuas promessas. Então não se esqueça, Jesus mandou, veja, Jesus prometeu mandar os profetas, e hoje nós estamos vivendo na era, veja, onde nós temos o profeta. Agora, cuidado, se o que esse profeta diz não tiver, veja, não é que ele diz, é que agora ele está morto, pega, inventa isso, inventa aquilo lá, você está entendendo? Veja, então para isso Deus deixou a Bíblia, e esse profeta ele disse: aconteça o que acontecer, fiquem com a palavra. Deus os abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.